Olha, seguem as investigações dos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. O ex-ministro de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, será ouvido novamente no próximo dia 2 de fevereiro. Reportagem da Capital Federal, Berenice Leite. A oitiva deveria ter acontecido nesta segunda-feira. O advogado do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública chegou a comparecer no Batalhão de Aviação Operacional, onde ele está preso. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal remarcou o depoimento para o próximo dia 2 de fevereiro, às 10h30 da manhã. Na semana passada, Torres se manteve calado durante os questionamentos do primeiro depoimento. Como a defesa só teve acesso a um dos 3 inquéritos que correm contra o ex-ministro, o silêncio foi estratégico. Moraes também vai permitir que a defesa tenha acesso a outros 2 inquéritos que os advogados de Torres não tinham conhecimento ainda por estarem sob sigilo. Eles devem agendar nos próximos dias uma data para comparecerem pessoalmente na sede da Suprema Corte para ter mais detalhes dos processos. Moraes afirmou que o prazo vai garantir à defesa de Torres tempo necessário para a análise dos autos antes do interrogatório. Além disso, o ministro ressaltou que o depoimento de Torres, realizado no batalhão da Polícia Militar do Guará, deverá ser acompanhado por integrantes da Procuradoria-Geral da República, atendendo a um pedido da própria PGR, que disse que o órgão não foi intimado sobre a primeira oitiva. Por enquanto, Anderson Torres só se manifestou na audiência de custódia. Declarações desse dia, que ficaram registradas em uma ata, vieram a público. O ex-secretário de Segurança Pública disse no dia em que foi preso que jamais questionou o resultado das eleições. Em sua defesa, ele disse que o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi o primeiro a entregar os relatórios da transição. Pesa contra ele a acusação de tentativa de golpe. Isso depois que a Polícia Federal encontrou uma minuta, uma espécie de rascunho de decreto presidencial que instauraria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. E que, se tivesse sido executado, mudaria o resultado da eleição. O ex-ministro da Justiça disse na audiência de custódia que, antes de viajar, assinou um plano estratégico para garantir a segurança na esplanada, mas as instruções falharam. O que bate com a versão apresentada pelo secretário interino, que ficou em seu lugar no comando das forças policiais. Fernando Oliveira alega que a Polícia Militar do Distrito Federal errou na execução do plano. Ainda são alvos desse inquérito o então comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto, que está preso, e o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. De Brasília, Berenice Leite. Bom, girando os nossos comentaristas, na manhã desta terça-feira, aqui conosco Diogo Schelp e Nelson Kobayashi. Kobayashi, começando por você, é saber se Anderson Torres dessa vez vai falar no depoimento, porque da outra vez ele ficou calado, não é? Bem-vindo. Bom dia, Thiago, bom dia, Adriana, toda a nossa audiência, Schelp. Bom, a gente já teve uma primeira experiência do Anderson Torres diante de um depoimento em que ele usou seu direito ao silêncio. A alegação da defesa foi de que não haveria acesso, não teria, portanto, acesso ao conteúdo das investigações que seriam necessárias para um depoimento. É certo que o direito ao silêncio não precisa de justificativa, é direito constitucional, é uma garantia e ele já assim o fez. Agora, diante de um novo depoimento marcado, algumas coisas chamam a atenção e a gente precisa refletir. Primeiro, a gente teve na primeira experiência, no primeiro interrogatório, um tempo demasiado para quem se utilizou do direito ao silêncio, porque as notícias foram de que o depoimento durou das 10h30 da manhã ao meio-dia naquela ocasião, quando a gente sabe que desde 2019, a partir da lei de abuso de autoridade, é crime o prosseguimento no interrogatório quando o investigado diz usar o seu direito ao silêncio. A gente tinha uma praxe até 2019 das autoridades continuarem fazendo perguntas. Faz uma pergunta, o investigado diz que vai ficar em silêncio. Faz outra pergunta, o investigado diz que vai usar o direito ao silêncio. Tudo isso como forma de intimidar e de registrar todas as perguntas que não foram respondidas. Isso não existe mais. Desde 2019, o artigo
15, parágrafo único, inciso 1º, diz que é crime de abuso de autoridade insistir no interrogatório que já foi dito que não será dado em razão desse direito constitucional. Fica aí agora a dúvida para esse novo depoimento marcado para o dia 2, se haverá ou não o uso desse direito ou se o Anderson Torres vai colaborar com as investigações respondendo às perguntas que a autoridade lhe fizer. Diogo Schelp, bem-vindo, boa terça-feira para você. O que esperar dos depoimentos de Anderson Torres? Bom dia, Adriana, Thiago, Kobayashi, bom dia a todos. Kobayashi já explicou aí a questão do interrogatório. Eu fico imaginando o desconforto de Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal, em ser interrogado por outro delegado da Polícia Federal, por um colega, né? É realmente uma virada de mesa muito forte, ele que foi também ministro da Justiça, até recentemente. Então é realmente uma situação desconfortável e demonstra, né, a gravidade dos fatos que levaram a isso. Estamos falando, obviamente, dos atos de 8 de janeiro, que foram violentos, que levaram à depredação de prédios públicos e que tinha uma intenção de reverter o resultado das eleições, de impedir que o governo Lula seguisse em frente. E é justamente essa a importância desses depoimentos de Anderson Torres, porque além do fato dele ter sido o secretário de Segurança naquele momento que aquilo ocorreu, tendo assumido apenas uma semana antes e tendo saído de férias em seguida, e ainda assim ter aprovado o plano de segurança para o fim de semana do dia 7 e 8 de janeiro, mesmo estando à distância, tudo isso leva à necessidade de entender, né, se houve realmente uma negligência das autoridades do Distrito Federal que permitiram que aqueles atos tivessem o resultado que tiveram. Além disso, tem a questão da minuta que foi encontrada na casa dele, que não prova nada, obviamente, porque ele pode ter recebido aquele documento de alguém e ele próprio ter tido a iniciativa de não dar prosseguimento àquilo, por considerar inconstitucional. Mas o fato é que aquilo estava na casa dele e cabe uma explicação de onde veio, qual era a intenção e se aquilo se conecta de alguma forma aos atos de 8 de janeiro.